Todo-Poderoso está no meio de nós. Ele vive a vida dele em nós. Por isso é que nós somos a igreja do Senhor, porque Ele vive a vida dele em nós. Não é algo externo, não é algo para ser contemplado de longe, mas é alguém que vem morar em nossas vidas, em nossos corações, e que habita em nós pelo Santo Espírito de Deus. Aleluia! Glória a Deus, dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Feche os seus olhos agora. Pai querido, muito obrigado por esta manhã linda, por esta manhã na qual podemos estar junto com os nossos irmãos e irmãs, Senhor, na qual nós podemos nos derramar na Tua presença, Senhor, e declarar que somente Tu és o nosso Rei, somente Tu és o nosso Senhor, somente Tu és o nosso Salvador, Pai. Oh, bendito Deus, muito obrigado por todas as coisas que têm sido concedidas a nós. Muito obrigado por toda esta semana, por todas as atividades que realizamos, as nossas atividades do dia a dia com a Tua presença, as atividades da igreja, Pai, com a Tua presença. Oh, Pai, em tudo somos mais do que vencedores. Oh, Pai amado, e se houver qualquer dificuldade, qualquer tristeza, qualquer barreira, qualquer bloqueio, qualquer enfermidade agora, tudo isso cai por terra em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, e prevalece a Tua graça, a Tua bênção, a Tua cura. Assim nós oramos, assim Te agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus, autor e consumador da fé que agora exercemos. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar agora neste momento. Aleluia, Jesus. Nesta manhã, nós queremos falar com os irmãos a respeito de saber. Saber o quê? Saber o quê, pastor? É preciso saber. Falando assim, né, não dá para perceber aonde queremos chegar. Já já vamos saber, então, o que o pastor está querendo dizer. Eu queria que vocês abrissem as Escrituras Sagradas, lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Não precisa colocar aqui hoje no quadro, tá? Cada irmão procura aí, então, na sua Bíblia, seja de papel, seja no celular. Se não estiver com ela, fala com o que está ali do lado, ok? Nós vamos estar lendo Romanos 8, 28. Esse é um versículo que eu gosto muito de citar. Eu cito muito ele em nossas orações aqui coletivas. Gosto muito de citar. Então, hoje Deus colocou no meu coração de eu estar ministrando justamente sobre esse versículo. Então, primeiro nós vamos ler, e aí depois nós vamos ver então cada palavra, cada mensagem, cada situação. Amém, Jesus? Todo mundo já achou? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ah, tem alguns misericórdia, o pastor vai esperar. Tá bom? Então pode ir procurando aí. Romanos 8, 28. Glória a Deus. Um texto que fala sobre a intercessão do Espírito, mas nós vamos nos focar no 28. Diz assim a Escritura: sabemos, tem o sabemos aqui, não tem? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em outras versões você vai encontrar de outras maneiras,
Algumas vão falar: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ok? E tem mais versões aí um pouquinho diferentes, mas que dá na mesma. Então o apóstolo Paulo aqui começa dizendo: sabemos. Quando ele fala sabemos, ele está querendo dizer que houve da parte do Senhor a revelação da mensagem que está sendo trazida, que está sendo dada, que está sendo compartilhada. É preciso saber, é preciso conhecer, é preciso ter revelação de Deus em relação à sua palavra. Não basta saber o versículo de cor, não basta ter estudado a respeito, é preciso saber espiritualmente falando, é preciso conhecer ao Senhor através da sua palavra, mas experimentando isso na sua vida prática. Amém, irmãos? Vida prática, que esse que é o nosso problema. O nosso problema não é a teoria, o nosso problema não é ter estudos disponíveis, temos muitos. O nosso problema não é o acesso às Escrituras, porque temos acesso à Escritura, a várias versões, a vários comentários das Escrituras. O grande problema é a nossa experiência pessoal com Deus e a sua palavra, permitindo que Deus revele ao nosso coração qual é a sua vontade, qual é o seu propósito, o que realmente Ele tem para nós. Então nós temos nesta manhã que entender isso. Vamos saber, sabendo da parte de Deus, tendo convicção da parte de Deus. Vou fazer uma pergunta aqui: como é que você tem certeza que as Escrituras sagradas são realmente sagradas? Como é que você tem certeza que a palavra de Deus realmente é verdadeira? Como é que você tem a certeza que realmente Jesus é Senhor e Salvador? Como você tem essa certeza? Como você pode ter esta certeza? Eu pergunto a vocês, pense um pouquinho, porque muitos vão perguntar isso. Como você tem certeza que a Escritura não foi escrita por homens? É ou não é? Nós não ouvimos isso sempre. Como você sabe que realmente é a palavra de Deus? Por orientação de Deus, claro, né? Claro que sim, mas há uma, inspiração direta do Senhor com a sua palavra, e nós temos que experimentar essa palavra. Amém, Jesus? Repete comigo: experimentar a palavra. Quando você experimenta, você tem a certeza que Deus dá no seu coração. A certeza, a convicção, o Senhor coloca em nós, a partir de uma experiência com Ele, irmãos. Porque senão a Bíblia vai ser um livro como outro qualquer. Senão aquilo que nós falarmos de Jesus vai ser uma religião qualquer. Uma religião como todas as outras. E não é isso. A grande diferença está em experimentar Jesus, experimentar a palavra do Senhor, ter revelação de que realmente Jesus é Senhor, ter a revelação de que Jesus realmente é Salvador, ter a revelação de que, havendo arrependimento verdadeiro, haverá mudança de mente, de vida e de coração, aleluia. Então é preciso saber, e para saber tem que ter revelação ao coração, tem que ter convicção firme. Não é uma questão de dizer que agora Deus fala isso, Deus fala aquilo, Deus fala aquilo outro. Deus está sempre falando, e Ele fala conosco através da sua palavra e através do Espírito Santo. E vai nos mostrando, vai nos revelando, vai nos dando direção, vai nos mostrando aonde nós devemos pisar. Então, Paulo começa dizendo: sabemos. O que nós sabemos? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então agora vem outra expressão: todas as coisas. O que nós sabemos? Segundo a palavra,
todas as coisas. Como é que eu vou saber todas as coisas, pastor? Não, eu vou sabendo conforme Deus vai me revelando, vai me mostrando. E Ele me mostra a respeito do quê? A respeito de todas as coisas. Vocês já pararam para pensar que você encontra na Bíblia qualquer tema que você possa imaginar para ser aplicado na sua vida diária? Você encontra na Escritura Sagrada. E você tem a certeza que é de Deus. Por quê? Porque você experimentou. Aquilo que você não experimentou, você não tem certeza, você não tem convicção ainda. Mas aquilo que você já experimentou, você tem a certeza. Você tem a obra que Deus realizou na sua vida, transformando a sua vida, fazendo a diferença. Então você não tem dúvida. E se alguém perguntar, você fala de uma maneira tranquila e convicta, com força, com motivação, com alegria. Por quê? Porque foi Deus quem fez a obra. Não foi feita por homens, não foi feita por algum líder, não é só porque o pastor falou, não, mas é porque você experimentou na sua vida a vida de Cristo, e agora ela está aí em você, amém, Jesus? Tá? Então, a diferença está aí, em experimentar, em ter a revelação. Muitas pessoas têm até conhecimento. Eu já conheci muita gente que conhece a Bíblia, conhece muitos versículos de cor, mas você não vê diferença nenhuma na vida dela no dia a dia. Não mostra diferença. Por quê? Porque ela não experimentou essa palavra. Ela só aprendeu, guardou. E é claro que você vai aprender, você vai guardar. E é claro que é importante você, né, ter o versículo de cor. Tudo isso é importante, claro. Mas não basta. A palavra de Deus tem que ser espírito e vida para mim e para você. Amém, Jesus? Tá? Então, aí é que está a diferença. Porque aí nós vamos saber. E saber que todas as coisas, que coisas são essas? Todas. As que eu entendo e as que eu ainda não entendo, ok? Porque quando eu me lanço no exercício da fé, eu creio que Deus está no controle. Eu creio que Deus é soberano. Eu creio que Deus tem o melhor para mim. E o melhor de Deus pode não ser aquilo que eu acho que é o melhor. Então tem coisas que eu já entendo e vou firme. Outras eu não entendo, mas eu posso ir firme também. Por quê? Não entendo, mas confio em Deus. Entrego a Ele o meu caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Tá? Entrega, confia. Muitas vezes nós não entregamos. Por quê? Porque queremos ter o controle. Achando que a gente tem o controle de alguma coisa. Pois vai chegar o dia que nós vamos descobrir que nós não temos controle de nada. Já perceberam isso? Qual é o controle que nós temos de alguma coisa? Você controla o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã? Daqui a pouco? Não, você não controla. Então nós não temos o controle de nada. Mas nós cremos em alguém que tem o controle de todas as coisas. O Senhor nosso Deus. O Deus que por nós tudo executa. Vamos lá, gente. O Deus que por nós tudo executa, né? E vamos então repetir a Escritura, mas repetir a Escritura sabendo, experimentando, tendo convicção e sabendo todas as coisas, aquilo que me agrada e aquilo que não me agrada também. Tem coisa que frustra a nossa vida. Você queria alcançar determinada coisa e ela não acontece. Tem ou não tem coisas assim na nossa vida? Ou você alcançou tudo que você gostaria? Alguém aqui alcançou tudo que gostaria? Levanta a mão que eu quero saber como é que você conseguiu isso. Não é? Então não conseguimos tudo. Mas é assim mesmo a vida. Tem aquilo que vamos conquistar se crermos. E tem aquilo que nem é para conquistar, porque não é desejo de Deus que nós conquistemos. Porque não é o melhor para nós, ou porque vai nos atrapalhar, ou eu não estou enxergando que aquilo ali vai ser um impedimento para mim, e não uma bênção. Então eu tenho que entender essas coisas. E saber que Deus tem o controle, tem o melhor para mim, goste ou não goste. Quem gosta de ter momentos alegres aí? Levanta a mão.
Quem gosta de momentos tristes aí, bem melancólicos? Levanta a mão aí. Ninguém. Ninguém gosta, né, de um momento triste. Né? Até tem gente que gosta de curtir a tristeza, né? Tem pessoas que gostam, mas não é o normal. Né? O normal é como a gente respondeu aqui, né? Não gostamos de tristeza, gostamos de alegria, não é? Você gosta de alegria aí? Fica bem alegre aí agora. Oh, aleluia. Então, alegria é com a gente mesmo, não é? Mas tem momentos que a gente vai ter tristeza também, não tem? Frustração também. Puxa, mas não deu certo isso aqui. Me empenhei tanto e não deu certo. Não tem coisas assim? Mas isso por quê? Ah, porque Deus não me abençoou? Não. Nós vamos aprender com aquela situação, vamos entender que Deus tem o melhor e Deus vai acertar isso daí. E Ele vai nos conduzir àquilo que é melhor, porque Ele sempre tem o melhor para nós. Porque a Escritura também diz que Ele faz além do que pedimos ou pensamos. Porque Ele sabe melhor. E Ele sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Tá? São pensamentos de paz. São pensamentos, né, para nos deixar tranquilos. Não pensamentos para nos deixar inquietos. Quando alguém falar para você assim, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Sabe como é que você testa se é de Deus ou não? Sabe como é que você faz? Para saber se é de Deus ou não? Como é que você faz? Tem ideia? Compara com a Escritura. Esse é um critério muito seguro, né? Se bate com a Escritura. Exatamente. Né? Traz paz. Tá? Se era algo que Jesus fazia, né? Porque temos que imitar o modelo de Jesus. Traz paz. Está de acordo com a Escritura. E traz paz ao coração. Tá? Porque Deus traz mensagens para nos trazer paz. Deus não traz mensagem para trazer inquietação, a não ser uma. Inquietação se eu estou vivendo no pecado e eu preciso sair do pecado. Aí sim. Aí pode trazer inquietação para eu mudar de vida. Ok? Aí Deus traz inquietação, confronto ao nosso coração para que eu mude. Aí essa sim. Tá? Mas tirando isso, tá? Mensagens que Deus entrega para nós é sempre nos elevando, não é derrubando. Não é derrubando. Então você está no buraco, eu vou ajudar você a cair mais ainda no buraco ainda. Não é isso. Deus quer tirar do buraco. Ele quer tirar da situação desagradável. Ele quer tirar da perturbação. Ele não quer trazer, né, inquietude, a não ser aquela que é para fazer você mudar. Tá bom? Então aí sim, tá? Ficou claro isso? Tá? Então aí sim, tá? Deus pode fazer você ficar, né, intranquilo para ver se você abandona o pecado e vem em direção a Ele. Se você abandona aquela situação na qual você está e você se volta para Ele, aí sim. Mas fora isso, não tem mensagem de inquietação. É mensagem para abençoar, para edificar, para prevenir que aconteça algum problema com você. Aí é de Deus, aí isto é válido. E sempre de acordo com a palavra. Nunca uma coisa que diante da palavra é absurda, mas algo que está condizente com a palavra de Deus. Amém? Tá? Então nós aceitamos tudo que vem do Senhor, através de várias maneiras, através de frutos, através dos santos dons que são distribuídos, nós aceitamos todos eles, mas tem que passar pelo critério espiritual, tem que passar, né, por algo que você experimenta, você percebe, você sabe, te edifica, te traz paz, te traz alegria. Aleluia. E desse jeito que cada um de nós receba, sim, muitas mensagens da parte do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você louva ao Senhor por isso? Glória a Deus. Tudo coopera, né, para o bem daqueles que amam a Deus, não é verdade? Então, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Daqueles que são chamados. Você foi chamado pelo Senhor? Se não foi, deixa para aceitar o convite dele agora.
Porque Ele te chama. Ele chama a mim e a você. Ele chama para uma nova vida. Ele chama para você participar do maior acontecimento que já ocorreu na história deste mundo e deste universo, que foi a instituição da Igreja do Senhor, na qual o Evangelho é pregado, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então tem que crer. Crer não é crer só com a mente, só com o intelecto, não é? Mas é verdadeiramente entregar tudo. É verdadeiramente se arrepender do que tem sido. É aceitar o chamado de Deus. E aí, aquele na qual o Senhor vai confirmar a revelação são aqueles que amam a Ele, que amam a Deus, que fazem a sua vontade e que são chamados segundo o propósito de Deus. Então você tem que perceber que se você está aqui, houve um chamado da parte do Senhor. Houve um chamado. Jesus chamou. Não, mas o meu primo me chamou, o outro lá convidou, o outro... Glória a Deus, todos foram usados. Esse orou, aquele orou, o outro orou. É ou não é? Todos nós somos resposta, né, de oração de alguém. Todos nós somos resposta, né, de alguém, né, que facilitou para que nós entrássemos no reino de Deus. Enquanto tem gente que faz de tudo para facilitar a entrada de pessoas no reino de Deus, tem também os que atrapalham, né? Atrapalham as pessoas de entrar no reino, que dão mau exemplo, e aí por darem mau exemplo, as pessoas não querem nem ouvir do Evangelho, porque acham que todo mundo é igual àquele mau exemplo. Triste isso, não é? E nos dias de hoje a gente vê muito isso, por causa do mau testemunho. Mas nós temos que declarar como Paulo, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos aqueles, pelo contrário, que persistem, né, em direção à soberana vocação em Cristo Jesus. E cada um de nós foi chamado por Ele, foi vocacionado por Ele. E tem pessoas que não sabem ainda que Cristo já chamou. Então elas precisam saber que Cristo já chamou. E eu e você somos instrumentos de Deus para levar isso para essas vidas, para essas pessoas. Não para levar elas mais uma religião, mas levá-las para uma experiência real de mudança e de transformação de vida, sendo arrancados das trevas e irmos diretamente para a maravilhosa e gloriosa luz do Senhor. Amém? Então, essa vocação todos nós temos. Não, mas eu não tenho vocação para isso, para aquilo outro. Não, eu não estou falando vocações específicas nos diversos ministérios de uma igreja. Eu estou falando aqui da vocação geral, do chamado geral. E aí cada um vai ter também o seu chamado específico. Aquilo no qual você se identifica mais, tem mais facilidade, sente mais alegria, né, de estar fazendo. Que não adianta também fazer algo que não se identifica, de fazer algo, né, que não te traz, né, nenhum bem-estar. Isso também não é bom. Tem momentos que a gente tem que fazer aquilo que não gosta, porque é preciso. Mas Deus nos chama para fazer tudo com amor e com alegria. Amém, Jesus? Tá? Então, Ele também tem vocações específicas. Mas estou falando nesta manhã não é disso, mas é da vocação geral, na qual eu vou cumprir o propósito de Deus. E tudo aquilo que me agrada e que vem da parte do Senhor, então eu falo, puxa, que maravilha, né? Tenho certeza que Deus fez isso por mim. Mas tem a hora também que vem alguma coisa que não agrada. E o fato de não agradar não quer dizer que não é o melhor para nós. Então tem o bom e tem o bem. O que é o bom? O bom me agrada sempre, não é? Uma coisa boa que alguém faz para você, você se agrada, não é? O bom, está tudo certo. O problema é quando você não acha que é bom. Mas ainda assim, se for o melhor de Deus, Ele é o bem maior para a sua vida. Mesmo que você não ache bom, você não é obrigado a achar que é bom, nem a gostar.
mas de alguma maneira você vai passar por aquela situação para poder alcançar coisas maiores da parte do Senhor. Então, queridos, o bom, ele me satisfaz, mas eu devo ter tanta confiança em Deus, de que sempre o bem de Deus é o que vai prevalecer. Por isso que os antigos chamavam Deus também de o sumo bem. Expressão antiga, hoje quase não se usa, né, essa expressão nas igrejas, não é? Mas o sumo bem, vão encontrar em alguns hinos antigos, né, falando isso, né, Deus o sumo bem. Por que o sumo bem? Porque tudo que vem da parte dele é para o bem, de um jeito ou de outro. Goste eu ou não goste, mas eu tenho que ter essa confiança integral nele e que ele vai realmente realizar, tá? Então, pergunto para você nesta manhã, o Senhor te chamou, tudo realmente tem cooperado para o seu bem, tudo tem cooperado porque você foi chamado pelo Senhor. Vamos ler novamente o texto e ver como tudo se encaixa melhor agora. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ficou mais fácil de entender o versículo? Amém, Jesus? Que a gente tem que, né, meditar no versículo, não é? A gente às vezes passa muito assim rápido, né? Ah, tá, entendi, ah, tá, entendi, ah, tá, entendi. Não entendeu nada ainda. Não experimentou nada ainda, né? Não meditou, ainda não faz parte da tua vida aquilo ali. Então, tem que parar, tem que ir devagar. Melhor um pouco de cada vez do que muito só para dizer que leu, não é? Não adianta ler muito, mas não medita nada. Mas vamos ler sim, o máximo que pudermos. Mas meditando na Escritura, entendendo a Escritura, e que essas palavras da Escritura se tornem espírito e vida para mim e para você, dia após dia, todos os dias da nossa vida. Amém, Jesus? E aí nós vamos sentir da parte de Deus paz, mesmo em meio às tribulações. Vamos deixar Deus nos alegrar em todas as situações. E eu quero dizer o seguinte: se você está chorando por alguma coisa nesta manhã, se você tem na sua vida motivos para estar chorando, chore sim no altar de Deus, e Ele mesmo vai enxugar as suas lágrimas. Ele vai enxugar. Ele vai enxugar. Aquilo que você está plenamente satisfeito, está tudo ok. Mas é aquilo que não está. Mas Deus quer enxugar a lágrima, motivar você a prosseguir para o alvo, crer que Ele vai realizar, e crer que você vai aprender com a situação difícil que você está passando, e você vai ultrapassar isso, vai perseverar e vai vencer. E Deus mesmo é que vai enxugar as lágrimas, aleluia. Vai ter um dia que não vai ter mais choro, sabia? Né? A Escritura fala lá em Apocalipse 20, né? Então, ó, não vai ter nem choro mais, né? Acabou. Não vai ter mais nenhum tipo de sofrimento, de dificuldade. Nem o sol vai ser preciso, porque Deus vai brilhar direto sobre os seus, né? Não precisa mais do sol, não vai precisar mais do mar, não vai precisar mais nada disso, né? É algo que jamais se contou ao mortal, né? Jamais se contou ao mortal. Então, Paulo, né, viu coisas inefáveis, não é? Paulo teve uma experiência tremenda de arrebatamento, que ele foi até o terceiro céu, onde está o paraíso. E ele diz que viu coisas inefáveis, maravilhosas, mas que ele não podia falar. Não deixaram ele contar. O que você viu aqui, ó, né, é para você ficar motivado e motivar os outros, mas não é para contar os detalhes. Alguém vai falar, que pena, eu queria saber os detalhes, né? Porque nós gostamos de saber detalhes, não é? Certas coisas. Ah, eu quero saber como é que vai ser depois. Mas a Bíblia não revela tudo. Ela te dá, sim, né, pistas. Ela te dá, não é, realidades espirituais incríveis, né? Ela mostra tudo isso.
mas ela não dá detalhe de tudo como é que vai ser. Ela desperta em você, né? Desperta em você aquela alegria, né? Porque vai ser muito maravilhoso, não é verdade? Mas não tem que ficar discutindo detalhe nem brigando por causa de detalhe, tá bom, gente? Porque tem gente que fica brigando aí por causa de sexo dos anjos, né? A gente até brinca, né, com isso aí, né? Então, Deus não está preocupado, né, de mostrar certos detalhes agora. Ele está preocupado que você entregue o seu caminho a Ele. Confie nele, porque aí tudo Ele vai fazer. E você vai poder, de fato e de verdade, prosseguir para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém, queridos? Você quer receber de Deus convicção? Quer saber a respeito de todas as coisas? Quer receber o bem de Deus? Foi chamado por Deus segundo o seu propósito? É isso? Então, se é isso, você levanta comigo agora dizendo glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Qual é a lágrima que você precisa que seja enxugada nessa manhã? Tem lágrimas para ser enxugadas da sua vida? Tem algumas? Tem? Quem não tem nenhuma? Levanta a mão aqui. Pode não ter nenhuma. De repente não tem. Ué, ninguém levantou? Então parece que todo mundo tem, de um jeito ou de outro. Quem tem lágrimas aqui a colocar no altar de Deus? Levanta a sua mão. Olha aí, todo mundo tem, não é? Vamos colocar agora? Vamos deixar Deus enxugar? Vamos entregar tudo para Ele? Vamos confiar no propósito dEle? Amém, Jesus? Vamos orar, mas vamos orar em plena certeza de fé. Pedindo a Deus, me dá convicção agora, Senhor. Enxuga minha lágrima e mostra para onde eu devo ir. Mostra o que eu devo fazer. Mostra a direção que eu tenho que tomar agora na minha vida. Amém, Jesus? Glória a Deus. Faz isso agora, tá? E faz isso de maneira que principados e potestades ouçam, tá bom? Esta oração é para ser em voz alta, amém, Jesus? Tá? Essa oração é aquela oração em voz alta. Você declarando perante céus e terra, para que as hostes espirituais ouçam, tá? A sua oração, sim, ok? E a sua lágrima vai ser enxugada nesta manhã, em nome de Jesus, aleluia. Comece então a orar, comece a orar, comece a orar, põe sua voz para fora, comece a orar, mais forte, irmãos, isso, vamos lá. Coloca diante do Senhor, não tenha vergonha, coloca diante do Senhor, coloca agora. Oh, Pai bendito, nós proclamamos sobre esta congregação agora, oh Pai, enxuga toda lágrima, oh Pai, nós declaramos na vida de cada um aqui, Pai, que vamos saber a Tua vontade, porque tudo coopera para o bem daqueles que te amam, e nós declaramos agora que te amamos, que confiamos em Ti, que entregamos tudo a Ti, que temos a certeza da vitória completa em Cristo Jesus. Entregamos tudo a Ti, Senhor, consagramos tudo a Ti, Pai. Oh, Senhor, faz a obra, revela, Senhor, a Tua palavra, nos dá convicção, Pai, daquela verdade que não estamos ainda tendo, daquilo que ainda não estamos entendendo, mas nos dá revelação, nos dá convicção, nos dá plena certeza de fé agora, Pai. Faz isso, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia. Vai orando, continua declarando, não abre os olhos não, continua de olhos fechados e vai declarando ao Senhor aquilo que você necessita, a mudança que você precisa, que saia
toda desconfiança, e que venha, Senhor, oh Pai amado, a plena confiança no propósito que vem de Ti, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Faz, Senhor, o Teu melhor, realiza a Tua obra. Oh Pai, enche-nos com a Tua graça, afasta o pecado, afasta a perturbação, afasta as armadilhas e as ciladas do inimigo. Caia tudo por terra agora, tudo que é contrário a nós, caia por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh aleluias, oh aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua resposta, obrigado, Pai, pela Tua majestade que se manifesta em nossas vidas. Obrigado pela Tua glória que se manifesta, Pai, em cada um de nós. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque tudo tem cooperado para o nosso bem. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. E nesse mesmo espírito vamos batalhar, vamos repreender as hostes malignas que estão se manifestando nesses dias de carnaval, para que um monte de gente se perca, para que um monte de gente faça besteira, para que um monte de gente fique glorificando falsos deuses. Nós vamos agora repreender o maligno desse período de carnaval agora. Então pode começar então a repreender em nome de Jesus. Começa, repreende, não aceita, repreende em nome de Jesus todo espírito maligno, todo espírito das trevas, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que é contrário ao propósito de Deus, tudo aquilo que vai perturbar as pessoas, aprisioná-las, fazê-las pecar mais e mais. Tudo isso está agora repreendido em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, repreendido em nome de Jesus. Oh Pai amado, repreendido em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Senhor Deus, oh Pai bendito, obrigado, Pai, pela Tua segurança, obrigado pela Tua segurança, Pai. Oh Senhor, arranca as ilusões, Pai, daqueles que acham que nesses dias vão poder resolver a sua vida. Tira as ilusões, Pai, porque quem pode resolver a vida de cada um de nós é a Tua presença, a Tua palavra revelada, a experiência contigo. Seja assim nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai, assim declaramos, em nome de Jesus, repreendendo, Pai, em Teu nome, todo mal, Pai, que está diante de nós. Seja assim em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor, e amém, aleluia. Bendito